o que você considera que é o melhor estilo de treino para hipertrofia, sem pormenores individuais, dando uma pincelada por alto em questão de descansos, volume, intensidade, cadência. O que você observa ali as faixas que são melhores dentro de cada variável? Cara, o melhor tipo de treino para hipertrofia é aquele treino chato. É como a gente pode resumir o melhor tipo de treino para hipertrofia, cara. Da forma que eu trabalho, da forma que eu lido com os meus alunos, cara. Levando em conta que o aluno não tem limitação de tempo, nem nada assim, cara, então, que não vai precisar socar técnica e tal, cara. O melhor tipo de treino que eu vejo é aquele treino que você trabalha ali com intervalos mínimos de 2 minutos, cara. Para mim é o mínimo isso, tá? Um intervalo mínimo para máxima hipertrofia é 2 minutos, então você pode descansar 3, 4, em alguns casos até 5, dependendo o exercício que for realizado. Sim. Exercícios multiarticulares, eles demandam muito mais intervalo do que exercícios em máquina ou exercícios isolados, cara. Por exemplo, um levantamento terra, você precisa descansar muito mais do que um tríceps corda, cara. Sim. Pô, o tríceps corda ali, em 2 minutos, você já está 100% para realizar uma nova série, cara. Num terra ali, às vezes em 2 minutos, você ainda está ofegante, morto, não quer nem olhar para a barra, cara. Então, ali num terra, talvez se precise ali dos 3 a 5, não de 2, cara. Então, tem que saber jogar dentro da individualidade de cada exercício. Não que seja errado você descansar mais no exercício isolado. Não é, mas se torna até desnecessário descansar muito no isolado. Sim, Mas aí enfim. foge também a otimização, né, do tempo. Uhum, sim. Então, descansando ali, no mínimo 2 minutos, 2 a 3 para a maioria dos exercícios está ok. Trabalhando numa faixa ali de repetições. O que eu gosto de trabalhar mesmo? Vai de 6 a 12. Em alguns exercícios ou momentos da periodização sobe de 12 a 15, mas a maior parte do tempo vai ficar ali de 6 a 12, porque é uma faixa que te permite ter bons ganhos de força em conjunto de um bom tempo sob tensão, então é uma Sim, faixa excelente para hipertrofia. sim. Parte de cadência, cara. Cadência não é algo que tem que ser exageradamente lento, ponto. E também não é algo que vai ser extremamente rápido, balístico. O que eu recomendo sempre é, você faz a fase positiva ou a concêntrica, de forma onde você busca acelerar a contração, enquanto na fase excêntrica ou negativa, você controla o movimento. Você não deixa ele despencar, mas não precisa fazer ali em 8, 10 segundos, um super slow. Então vai ficar ali uma média de 3 a 4 segundos ali no máximo por repetição. Então você faz ali meio a 1 segundo a fase concêntrica explosiva e de 2 a 3 segundos no máximo a fase excêntrica, a descida. Parte de cadência é isso. Volume de treinamento, cara. O que eu vejo que é o ideal para a maioria das pessoas ali ficar entre 15 a 25 séries por semana ali. Alguns podem romper essa barreira e ter recuperação, mas a maioria das pessoas, se coloca ali uma média de 20, 25 séries para todos os grupamentos musculares, ela não sustenta recuperar. Então, para você romper essa barreira de 25 séries, geralmente vão ser enfoques mais específicos. Por Sim. exemplo, pô, vai treinar ali com um treino focado em posterior e glúteo. Então, esses dois ali para a menina, você vai saltar ali 30 ou mais séries, dependendo do caso. Enquanto o resto do treino, você segura um volume mais baixo, para permitir justamente uma recuperação global, não só a recuperação localizada muscular, mas a recuperação do próprio sistema nervoso central, que fica Sim. sobrecarregado com altíssimos volumes de treinamento. Eu tenho alguns alunos também que eles acabam tendo que ficar com o volume geral numa faixa mais baixa, de 12 a 15, mas são alunos, é uma minoria, são alunos que realmente eles têm uma recuperação muito lenta. Se você rompe isso dali, eles já começam a ter uma perda de desempenho, não conseguem progredir carga, começam a ficar muito cansados. Mas, a grosso modo, a maioria é isso: 15 a 25 Uhum. séries em média, semanais, rompendo essa barreira apenas para bater num ponto específico. Ponto. Parte de frequência, cara. Hoje eu estou ficando cada vez mais adepto com treinamento mais frequente. Eu já Uhum. usava isso para pontos específicos dos meus alunos, para
para ponto fraco, para justamente colocar mais frequência e conseguir jogar o volume mais alto, tá? Mas hoje os estudos estão cada vez mais defendendo que em volumes equalizados, uma frequência um pouquinho maior pode ter um resultado um pouquinho melhor na hipertrofia. Só que Sim, isso dentro de estudos de curto prazo, né, cara? 6, 8, 10 semanas, eles veem essa pequena diferença. Pô, se você joga isso para o longo prazo, muito provavelmente essa diferença pode ser maior. sim, Mesma coisa do treinamento, pô, pensando no ganho de força. Nos estudos de curto prazo, às vezes eles não veem tanta diferença, tem uma pequena tendência para quando você tem um ganho de força maior, ter mais hipertrofia. Porra, mas no longo prazo, para quem pensa em máxima hipertrofia, máximo resultado, ou até sim. atletas de palco, cara, pô, no longo prazo, 1, 2%, cara, faz diferença. Num palco, 0,5% faz diferença. No palco onde você vai estar sendo comparado com outra pessoa, os 2% os 2% é o suficiente para você ganhar, né? Sim, faz uma diferença gigantesca, cara. No uso de técnicas, cara. Eu acredito que elas devem ser usadas de forma pontual ali, não usar elas em todo treino, todo exercício. Não, isso ali são alguns pontos chaves da periodização e mais em exercícios para finalizar a sessão de treino, tá? Então, nos últimos 2 exercícios, você pode pensar em colocar uma técnica, nunca nos primeiros. Se for nos primeiros, no máximo um cluster set ou back-off, que são técnicas que não vão te fadigar tanto, não vão estragar teu desempenho, tá? Uhum. Mas, porra, começar com um drop set ou rest pause, cara, não dá. São técnicas extremamente fadigantes, então elas vão acabar com o rendimento do teu treino. Eu Mata o penso resto do treino inteiro, né? Sim, eu penso que, pô, essas técnicas elas vão ter uma finalidade ali numa periodização de médio e longo prazo, em alguns períodos, pensando em ganhos pontuais. Por exemplo, o drop set não traz mais hipertrofia, mas comparativamente ele traz um ganho de resistência muito maior do que o treino tradicional. O rest pause, também nos estudos que eu vi, ele não traz, não, ele traz uma hipertrofia um pouquinho melhor. Só que o ganho de força, comparado ao treino tradicional, ele é um ganho de força um pouquinho maior também. Então, é saber jogar com essas variáveis para que, porra, o ganho de resistência em conjunto do ganho de força potencializar ao máximo a tua progressão de carga, que é o ponto que a gente tanto bate, cara, que a chave para a máxima hipertrofia é Sim. treinar voltado para a progressão de carga. E o que é progressão de carga? Não é só colocar peso na barra. Colocar peso na barra é uma das partes da progressão de carga, mas aumentar as repetições que você faz com esse peso é outra parte. Aumentar as séries também é outra parte dessa progressão de carga. Então, quanto mais volume total de treinamento você vai aumentando com o passar do tempo, melhor vai ser o teu resultado. E as técnicas entram com o intuito disso, de alguma forma melhorar a tua progressão de carga, seja com aumento das repetições ou com aumento do próprio peso. Quando a gente fala de progressão de carga, às vezes as pessoas não entendem muito bem. Então, ultimamente, eu tenho falado muito sobre progressão de trabalho, né? Que é Perfeitamente. quanto de trabalho o seu músculo vai fazer. Uhum. Porque a quantidade de trabalho, a magnitude do trabalho que que o seu músculo vai fazer, ela é de suma importância para os seus resultados. E a Uhum. progressão desse trabalho também é muito importante, porque se você mantém a mesma quantidade de trabalho para sempre, o estímulo começa a ficar aquém do ideal para que você continue ganhando massa. Sim. Então, quando a gente fala de progressão de trabalho, é justamente isso. Ou aumentar a quantidade de peso para o mesmo número de repetições e séries, ou aumentar a quantidade de repetições para o mesmo número de carga e de séries, ou Uhum. aumentar a quantidade de séries para o mesmo número de repetições e carga. Só que Sim. aí a gente entra num ponto que talvez seja por isso que a gente fala tanto progressão de carga, porque progredir séries, rapidinho você encontra um teto. Sim. Progredir repetições, rapidamente você também sai de uma faixa ideal. Sim. A carga não. A carga Uhum. você pode progredir para o resto da vida, que nunca vai ser maléfico. Sempre vai ser uma forma de progressão de trabalho que vai ser válida e não tem como ela sair de um limiar ótimo. Então, por isso Uhum. que a gente bate tanto nessa questão de progressão de cargas, né? Porque no final das contas, você vai ter que voltar para a progressão de carga. Se você progrediu repetições, chegou em 15 ali, você vai ter que progredir carga. Sim. Se você chegou em muitas séries,
a partir de um certo ponto que seu corpo não aguenta mais progredir série, você vai ter que progredir carga. Então, no final das contas, a gente fala tanto de progressão de carga, mas seria uma progressão de trabalho. Então, concordo plenamente com você que a base do treino é essa, a progressão de trabalho, a progressão de cargas, e também compactuo muito com suas ideias a respeito de cadência, de intensidade, faixa de repetições, tudo isso daí que você falou, quem me acompanha já sabe muito bem o conteúdo que eu posto muito a respeito disso. E aí, queria aproveitar que você falou ali da parte dos 8 segundos,